Salve, salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Medeiros, onde você já está acostumado que aqui tem informação do Botafogo todo dia e informação em primeira mão, além de muita opinião. Então se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, beleza? Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo e a informação aqui é em primeiro lugar. Quero falar de dois assuntos hoje, um sobre o Chay e outro sobre o nosso goleiro Gatito Fernandes, goleiro paraguaio. Então, primeiro roda a nossa vinheta aí, porque tem muita informação de qualidade depois dela. Vai lá! Bom, é isso aí, né? Depois da vinheta, vamos falar de Botafogo. Botafogo que jogou ontem contra o Cruzeiro. Conseguiu segurar um empate aí que acabou sendo um bom resultado. Ontem eu falei muito sobre esse jogo, Cruzeiro e Botafogo. Fizemos live até de madrugada pra gente repercutir esse resultado de ontem, né, cara? Agora é a hora da gente ligar o secador, né? A gente tem que secar muito aí na sexta-feira, no sábado, principalmente o Avaí, né? Pro Avaí não passar o Botafogo, que tá ali em segundo lugar. Só o Avaí pode passar o Botafogo nessa rodada. O Avaí enfrenta o Confiança lá em Sergipe. E como eu disse na live ontem, eu tô com confiança no Confiança, hein? Acho que dá para segurar pelo menos um empatezinho aí, a equipe do Confiança, em casa contra o Avaí. Beleza? Mas não é desse assunto que eu queria falar não, cara. Primeiro eu queria falar sobre o Chay, depois eu vou falar sobre o Gatito Fernandes. Rapidinho, cara, dá um like nesse vídeo aqui, tá? Eu não gosto muito de ficar pedindo não, mas vamos lá, dá um like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, vamos crescer cada vez mais o canal do Medeiros, onde aqui a informação é em primeiro lugar e muita opinião também, beleza? Então se você já é inscrito, meu muito obrigado, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para contribuir, beleza? Vamos falar do Chay, que é o seguinte, o Chay, cara, tá numa situação onde ontem eu percebi que muita gente da torcida já está perdendo um pouco da paciência com ele, né? E o Chay realmente vem abaixo nos últimos jogos, não foi só ontem, digamos que nos últimos 3 a 4 jogos o Chay realmente vem jogando muito abaixo do que ele pode produzir. E o Botafogo sente, naturalmente o Botafogo cai de produção porque o Chay é quem comanda essa transição aí da defesa para o ataque no Botafogo, né? Ele que joga ali como se fosse um segundo atacante, um meia atacante ali, né, ao lado do Navarro. O Chay não está conseguindo desenvolver a maioria das jogadas. A gente percebe ele dentro de campo muito caçado, né, recebe muitas faltas. E eu queria debater isso com vocês e queria muitos comentários de vocês, porque eu tenho uma teoria na minha cabeça, conversei com algumas pessoas e também queria colocar aqui, além desse ponto, uma possível solução para a gente fazer com que nessa reta final o Chay volte a jogar bem, né, cara? Que é o que a gente espera. E assim, oscilações são até normais de acontecer, né? É difícil você jogar o campeonato inteiro muito bem. O Chay vem jogando muito bem desde o primeiro turno, então acho que é o primeiro momento de oscilação do Chay. Porém, eu acho que essa oscilação vem muito do destaque que ele teve no primeiro turno como jogador do Botafogo, né? Ele foi o destaque completo da equipe. O Chay veio como novidade da Portuguesa, então ninguém conhecia o Chay. Então os adversários não tinham a preocupação de falar, não, olha só, vamos colocar uma marcação individual ali no Chay, que ele é o craque do time. Não tinha isso, então o Chay jogava com mais liberdade. Isso era o que acontecia. E aí o Chay começou a fazer muitos gols, participar de muitos lances ofensivos do Botafogo e começou a virar destaque da competição. E naturalmente, quando um jogador vira destaque da competição, ele vai ser mais perseguido, vai ser mais caçado, mais marcado pelos adversários. Hoje, o time que vem jogar contra o Botafogo, o treinador vai estudar o Botafogo e vai falar o seguinte, olha só, vamos ter que marcar esse Chay aí, hein? É o melhor do time deles. Isso é fato que acontece, né? E não é de hoje que eu venho percebendo que alguns jogadores estão fazendo marcações individuais no Chay. Contra o Vitória ele teve marcação individual. Ontem o Nonoca, que foi o volante do Cruzeiro, estava marcando muito firme o Chay. E o Chay quase não estava tendo espaço na partida, né? No primeiro tempo o Chay praticamente não jogou. No segundo tempo ele voltou melhor, deu 2 escapadas e mesmo assim conseguiu um lance de perigo já para o Botafogo. Quando ele consegue escapar dessa marcação muito forte, ele consegue trazer boas jogadas ofensivas para o Botafogo. E eu acho que o Wenderson Moreira tem um papel muito importante nisso. Eu acho que cabe ao treinador, numa situação dessa,
tentar oferecer opções, variações táticas, até de escalação mesmo, para confundir o adversário, né? Quando você tem o Chay jogando hoje ali por dentro, né, centralizado ali ao lado do Navarro, todo mundo que está estudando o Botafogo sabe que ele joga nessa posição. Então ele sabe que o Chay vai ficar tentando ficar aí entre linhas ali, né, para receber aquela bola marcado, para tentar desmarcado, né, para tentar fazer a jogada. E aí o que o adversário faz? Marca individualmente o Chay, não marca por zona. E aí o Chay fica sem chances nenhuma de pegar essa bola livre. Quando ele pega, já tem alguém marcando ele no cangote dele. Então fica muito mais difícil dele conseguir o drible, dele conseguir pegar uma bola sozinho ali no meio de campo. Como acontecia antigamente, quando os times vinham marcar por zona o Chay. E eu pensando numa possível variação, né, do que o Enderson poderia fazer, por que o Enderson não testa? Eu sei que é difícil a gente fazer um teste hoje, mas não é questão nem... Teste talvez não seja nem a palavra correta, né? É porque teste é quando você improvisa alguém. Não, o Chay já jogou na ponta esquerda, né? Na extrema esquerda. Inclusive ele jogava na Portuguesa, assim, onde foi destaque. E no Botafogo ele chegou jogando ali pela ponta esquerda, onde hoje joga o Marco Antônio, onde hoje joga o Diego Gonçalves. O Chay dribla muito por ali, foi destaque do Campeonato Carioca por ali e jogou boa parte dos jogos pelo Botafogo no primeiro turno por ali, na ponta esquerda. Por que o Botafogo, com o Enderson Moreira, talvez não coloque ele ali, uma partida, para confundir o adversário, né? E aí traz o Marco Antônio para o meio, para o lugar do Chay, e aí vai confundir totalmente a zaga, porque assim, poxa, caramba, a gente estudou aqui, o treinador mostrou pra gente que o Chay joga por aqui, o Chay tá lá aberto na ponta esquerda. Rapaz, o que tá acontecendo? E aí confunde os zagueiros da equipe adversária, o Chay tem mais liberdade, e aí essas variações podem haver trocas dentro da partida, né? Dentro da própria partida. Às vezes o Chay está na ponta esquerda, às vezes o Chay está no meio, e aí você embola a cabeça da defesa adversária e o Chay pode ter um pouco mais de liberdade para jogar. A gente vê muitos treinadores europeus fazendo isso, cara. Muitos treinadores que gostam de fazer mudanças, variações dentro da própria partida. E eu tô sentindo um pouquinho de falta do Enderson fazer isso, né? Eu acho que o Botafogo está sendo muito previsível na maioria dos jogos. Está jogando sempre da mesma forma, daquela mesma forma, saída de 3, o Chay no meio, na esquerda o Marco Antônio, na direita o Varley, e não tem variações, não tem trocas de extremos. Às vezes o Varley lá para a esquerda, Marco Antônio para a direita, não tem movimentação, né? E aí o Botafogo acaba ficando muito previsível muitas das vezes. E aí se o adversário consegue marcar essa opção, o Botafogo não tem saída. Aí o Botafogo não consegue atacar, o Botafogo não consegue jogar. Então assim, em relação ao Chay, ele tá devendo, tá abaixo, mas eu acho que o Enderson tem um papel importante nessa evolução do Chay. Acho que se o Enderson Moreira conseguir aí trabalhar um pouquinho mais essas variações, mais essas movimentações, eu acho que o Chay tem tudo para voltar a jogar bem ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar do Chay. Eu queria ler os comentários de vocês sobre isso, o que vocês acham do Chay, se vocês pensam assim também, ou se vocês pensam de forma diferente. E o outro assunto que eu queria falar era do Gatito Fernandes. Vou emendar logo o assunto aqui, porque hoje os dois assuntos são de muitas opiniões, né? O Gatito Fernandes vai voltar agora, né? Se não voltar contra o Brusque, volta contra o Goiás. Mas deve estar relacionado já para o jogo contra o Brusque, essa é a expectativa. Como é que a gente volta com o Gatito Fernandes? Como é que a gente volta com um goleiro, né? Essa é a pergunta. Eu vou responder aqui minha opinião, mas é uma pergunta para você que está me assistindo também, né? Porque quando é um jogador de linha, a gente coloca o jogador ali 20 minutos do segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, para ele ir pegando ritmo, né? Como é que funciona com o goleiro? É muito difícil você ver um goleiro entrando no segundo tempo. Isso não acontece, né? E o Gatito Fernandes está mais de um ano sem jogar. Está treinando, tentando adquirir lá um pouco de reflexo, etc. Essas coisas todas. Mas não é a mesma coisa que um jogo, a adrenalina de um jogo. Não é. Treino é treino, jogo é jogo. É a famosa frase, né? O ditado popular. Dá para colocar o Gatito direto, logo assim, como titular? E a torcida vai ter paciência se por um acaso ele falhar num lance? Diego Loureiro, apesar de ter ido bem ontem, não inspira confiança. Vem falhando bastante. Ontem, inclusive, ele falhou algumas saídas de bola. Estava muito inseguro. Ontem mesmo não achei que, apesar das boas defesas, o Diego Loureiro não foi nota 10, não. Teve bastante falhas o Diego Loureiro ontem também. Douglas Borges também não passa tanta confiança assim,
o Gatito tem que voltar. Isso é óbvio, ele é o titular do Botafogo. Mas como é que seria essa volta? Né? Talvez o Botafogo poderia marcar aí um amistoso, ou colocar uns time reserva aí para jogar um amistoso lá. Talvez, né? Um jogo treino. Ou vai colocar ele de cara logo, Botafogo e Brusque, coloca o Gatito de titular, Goiás e Botafogo coloca de titular. Como é que você vê essa situação? Eu, particularmente, acho que ele tem que voltar. De qualquer jeito. Tem que voltar. É o nosso goleiro de mais identificação, é o nosso melhor goleiro disparado. Entendeu? Tem que voltar de alguma forma. E, pra mim, que volte o mais rápido possível, seja contra o Brusque, seja contra o Goiás. Acredito até que num jogo dentro de casa seria melhor. Se não for para voltar contra o Brusque, melhor esperar outro jogo, contra o Confiança. Né? Fora de casa é um jogo geralmente mais difícil, né? É mais fácil voltar num jogo em casa. Mas essa é uma situação que não pararam para analisar ainda, né? Queria ler os comentários de vocês sobre isso. Deixem bastante seus comentários, é o canal do Medeiros, trazendo informação todo dia para vocês. Até a próxima.